A cada minuto que se passa, mais a situação fica complicada para o governo Lula. E aí a gente precisa perceber que para criar narrativas, para esconder tudo o que está acontecendo, vai ficando cada vez mais complicado. As bombas que eu vou trazer para você nesse editorial são sobre as duas CPMIs que o governo Lula faz questão de controlar, mas não está conseguindo. Uma delas, 8 de janeiro. A outra, MST. Enfim, esse editorial vai estar recheado de informações para vocês. Antes, é lógico, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Isso ajuda muito, tá? Então dá uma força, dá um like, curte, compartilhe. Reiterando que todas as informações trazidas no canal são baseadas em fontes que estão demonstradas aqui no conteúdo, tá certo? Bora começar? Vamos ver o que está acontecendo na política brasileira? Esse é o deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro. Ele fez uma publicação citando uma matéria do Metrópolis. Essa matéria do Metrópolis diz o seguinte: o general flagrado com invasores preparou viagem de Lula na véspera. Vamos entender um pouco mais isso aqui, tá? Além do Gonçalves Dias, outros generais, outros militares estavam dentro do Palácio dos Três Poderes, do prédio, tá? Do Palácio Planalto, indicando localizações e meio que recepcionaram os invasores. E aí, um dos generais que foi flagrado não foi só o G. Dias, teve outros. Ele também, que é o Carlos Feitosa Rodrigues, ele também era do GSI. E foi ele quem soltou o alerta laranja, ou seja, dizendo, vai ter ataque. Pega o Lula e viaja com ele. E um e-mail chegou até o jornal Metrópolis com essa informação. Olha só o que o Luiz Lima falou e depois eu vou te explicar toda essa situação aqui. O cerco vem se fechando. A cada dia, mais descobertas sobre os atos de 8 de janeiro vêm à tona. Flagrado, conversando com invasores no Palácio do Planalto, o general Carlos Feitosa Rodrigues foi o militar responsável no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência por iniciar os preparativos da viagem de Lula a Araraquara, na véspera dos ataques. Um e-mail obtido pela coluna do portal Metrópolis mostra que foi Rodrigues quem acionou em 7 de janeiro o Departamento de Coordenação de Eventos da Presidência. Na ocasião, ele encaminhou uma mensagem que havia recebido da chefia de gabinete de Lula. Abre aspas. Solicita enviar escalão avançado para preparar a atividade do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no evento. Apoio às situações de enchente em Araraquara, a realizar-se no dia 8 de janeiro em Araraquara, diz o e-mail recebido por Rodrigues. Ele foi encaminhado ao Departamento de Coordenação de Eventos e Cerimonial Militar 9 minutos depois, às 16h22. Vamos entender um pouco mais isso aqui. Essa matéria, conforme eu disse para vocês, é matéria do jornal Metrópolis, do Paulo Capelli aqui. Tá bom? Vamos entender. Lula, no dia dos ataques de 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro, ele saiu de viagem para Araraquara. Essa viagem não estava programada na agenda oficial. A oposição, ou seja, a base do governo do Bolsonaro, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, eles argumentam que Lula preparou essa viagem para ir a Araraquara para não estar na cena dos ataques. Ou seja, Lula sabia que ia acontecer. Qual foi o resultado? Em vez de proteger os prédios, deixou os prédios abertos para que o ataque acontecesse e assim pudesse se aproveitar politicamente disso, e foi para Araraquara. Há ainda suspeitas de que o texto da minuta de intervenção, ou seja, a intervenção que aconteceria no Distrito Federal, você lembra que o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, foi afastado, e o Paulo Capelli, comunista,
aliado Dino, assumiu? Pois é. Há também suspeitas, e isso aqui é o que a CPMI quer descobrir, que essa minuta já tinha sido redigida antes dos ataques começarem. Se essa minuta já existia antes dos ataques, como que eles sabiam disso? E aí, esse itinerário do Lula, essa descoberta sobre o itinerário do Lula foi uma vitória da CPMI. Por quê? Porque a oposição colocou num bloco para ser julgado junto com outras pautas do governo. O governo não viu e aceitou. Só assim, depois de tanto tempo, que descobriu que Lula só resolveu essa viagem poucas horas antes do ataque. E aí a grande questão é: por que Lula viajou poucas horas antes do ataque? O porquê que não colocou uma segurança mais reforçada? Se as informações já vinham antes? Tudo isso a CPMI vem trabalhando para tentar descobrir. E aí, é lógico, como eu disse para vocês, tem muita coisa acontecendo ainda dentro dessa CPMI que vai trazer a verdade dos fatos, né? O próprio presidente da CPMI falou que vai fazer um trabalho imparcial, comemorou ontem a liberação de manifestantes que estavam presos e disse: olha, o intuito é manter presos aqueles que realmente invadiram. E a gente comemora aqui a vitória desses manifestantes. Ou seja, mostrando que ele está imparcial, quer descobrir totalmente a verdade. E diferente de outros que estão na defesa do governo. Tá? E assim tem que ser, imparcial. É assim que eu defendo. Bora para cima que agora a gente vai falar de CPI do MST. Isso aqui, gente, não é surpresa para ninguém. Essa publicação é do Mário Frias. Pessoas, ex-militantes do MST, ex-assentados, prestaram depoimento à CPMI do MST. E aí, depois que prestaram depoimentos, pessoas simples, pessoas pobres, que sofreram muito lá junto ao MST, alguns deputados resolveram fazer ameaças a essas pessoas mais simples. E aí o Mário Frias publicou: uma mulher simples e humilde dando uma baita lição na deputada. Que vergonha. Eles vão ter que provar o que os senhores disseram aqui, porque teve muita coisa dita aqui sem prova, inclusive das ameaças. Depois que eu cheguei aqui, eu recebi uma ameaça. Mas como aqui eu pude perceber e estou vendo que as coisas se distorcem e nada vira prova, meu relato não foi prova, eu vou levar a ameaça às autoridades policiais para eles me dizer se compõem prova para me delatar. Porque, infelizmente, muitos que estão aqui, como eu já falei, não querem provar a verdade, porque são necessitados desse povo parado no seu lugar. Sabe por que eu ri quando a deputada falou? Porque ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade. Foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e a maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas, uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez com esses representantes desse país. Eu estou envergonhada, mas eu vou ficar até o fim. Eles vão ter que provar. Eu garanto que essa vergonha que a dona Verusa sente não é solitária, não. São vários e vários brasileiros que sentem essa mesma vergonha. Mas aí, vamos complementar, porque essa CPI do MST está trazendo à tona muitas coisas. Muitas coisas. Presta atenção nesse depoimento aqui da dona Noêmia dos Santos. Diga-me se isso não é a ação de um grupo criminoso. Criminoso. Esse modus operandi, se ficar constatado e comprovado, eu digo para vocês, é um modus operandi de facções criminosas como o PCC. Dá uma olhada, ouça o que a dona Noêmia diz aqui no depoimento oficial dentro da Câmara dos Deputados, dentro de uma CPI. Era tanta covardia, mas tanta covardia. Uma senhora lá, Dona Maria, que estava junto comigo,
que está o nome deles aqui no processo também, que estava junto com a gente. Tá. Eles enrolaram ela no colchão para botar fogo. Meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? O sogro dela pediu eles, implorou eles e falou: não coloca não, não faz isso não. Ela tem um filho deficiente. Aí eles soltaram ela. Aí pegaram as coisas dela também e levaram para a margem da BR, lá da rodovia, da GO. Dando o crédito da matéria, que eu sempre cito aqui para vocês, essa matéria foi publicada no jornal O Antagonista, tá, pessoal? Então, para que não digam que tem as fontes, o crédito é O Antagonista. Depois da fala da deputada Gleisi Hoffmann, dizendo que não havia provas sobre aquilo que se alegava, e até ameaçando que essas pessoas deveriam provar ou seriam processadas. Teve um outro deputado, não foi nem a fala da Gleisi Hoffmann, foi de outro deputado que fez ameaças, dizendo que elas vão ter que provar e que elas vão responder por calúnia. Olha só o que o Ricardo Salles respondeu em relação aos fatos. Apenas para deixar registrado, inclusive juntar aos autos o que está aqui junto comigo, que é, ao contrário do que foi dito aqui, que é só denúncia vazia, não tem prova, nós temos as matérias de jornal, à época, quando os fatos aconteceram. Nós temos a ata da associação fazendo menção aos fatos. Nós temos o boletim de ocorrência da Polícia Estadual e nós temos o inquérito da Polícia Federal. Portanto, todos os pontos estão devidamente documentados. É óbvio que pior do que o cego é aquele que não quer ver. Está claro a todos os que estão participando e acompanhando essa comissão que a maneira de agir, a forma como essas arbitrariedades são praticadas, crimes são praticados, abusos são praticados, essa pressão psicológica, física, moral, financeira sobre gente humilde como esse casal que aqui está, vem acontecendo em todos os estados do país. Isso aqui não é um depoimento ensaiado. Isso aqui é a espontaneidade de gente simples que veio dizer a verdade. Estão aqui um casal do Distrito Federal, mas estiveram aqui ontem 3 pessoas da Bahia. Estiveram aqui há 2, 3 meses atrás, no início dessa CPI, um casal também do Distrito Federal. E eu tenho certeza que tantas quantas vezes nós chamarmos pessoas egressas desse movimento para contar o que eles viram, as histórias coincidem. Não há absolutamente nenhuma divergência entre as histórias que foram relatadas aqui no estado de São Paulo, no Distrito Federal, no estado da Bahia, em Goiás, enfim, esta coincidência de fatos, coincidência de ações, coincidência de comportamento, ela não é coincidência, ela é a essência do que nós estamos investigando nessa comissão. Além disso, esta comissão, na diligência que fez ao acampamento da Frente Nacional de Luta, na fazenda invadida lá no Pontal do Paranapanema, em Rosana, identificou exatamente o que foi narrado aqui. Lonas vazias, sem ninguém dentro, locais de doutrinação ideológica, pessoas sendo doutrinadas a todo momento e crianças sendo usadas como uma espécie de escudo humano na chegada. Me lembro que nós chegamos num desses acampamentos, quem estava na primeira linha de defesa da turma de lá? Crianças uniformizadas com a bandeira do MST, naquele caso da Frente Nacional de Luta. Portanto, está tudo muito bem documentado, está tudo muito bem demonstrado aqui nessa comissão. Fica claro para todos nós que o modus operandi é o mesmo. Senhor presidente, obrigado. E aí, fica aqui o ponto de reflexão do Ricardo Salles, que escreveu o seguinte: o MST é igual a todas as outras facções que atuam em diferentes estados do país, cometendo os mesmos crimes e agindo da mesma forma.
Pois é, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso editorial, aqui não é casos de família, não, mas a gente vai citar isso aqui. Não sei se você conhece, se você se recorda do Olavo de Carvalho, que era considerado o guru do Bolsonaro, do bolsonarismo. Ele tinha um problema pessoal com a sua filha. A sua filha detestava o Olavo de Carvalho, dizia que ele era bolsonarista e que ele não entendia o amor do PT. Então ela defendia o amor do PT. E por que eu estou chegando nesse assunto? Vocês vão entender um pouco mais sobre essas questões aí, de que o amor venceu, de como o amor volta até você. O amor do PT que eu estou falando. A filha de Olavo de Carvalho diz que pai teve as mãos sujas de sangue. Heloísa de Carvalho apontou o pai como um dos maiores negacionistas do Brasil e tratou seus seguidores como crias maléficas. Essa matéria é do jornal Metrópolis, em todas eu cito a fonte, do dia 13 de fevereiro de 2022, e que põe a foto da filha do Olavo de Carvalho e do próprio Olavo de Carvalho. E aí, nesse período, ela se filiou ao PT. Pois é, ela se tornou filiada ao PT para mostrar o quanto ela era contrária ao pai e à direita brasileira. Só que hoje, o mesmo Metrópolis que anunciou aquela matéria teve que anunciar outra matéria aqui também, relativa à filha do Olavo de Carvalho. A filha do Olavo de Carvalho anuncia a saída do PT e acusa agressão interna. O título da matéria deveria ser: a filha de Olavo de Carvalho encontrou o amor do PT, né? Mas vamos ver. Filha mais velha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, morto em janeiro de 2022, Heloísa de Carvalho, de 53 anos, anunciou nesta segunda-feira ter deixado o PT, partido ao qual se filiou em junho de 2021, e acusou uma ex-correligionária de agressão. Em postagem no Twitter, Heloísa diz ter sido agredida fisicamente. Levou umas bifas da Adriana de Carvalho, segundo ela. E é o amor, né? Secretária de Comunicação do PT, em Atibaia, no interior paulista. Não tenho sangue de barata, escreveu Heloísa na rede. O Metrópolis tenta contato com a direção em diversas postagens na rede social. Ela cita o que aconteceu, mas tem um ponto interessante. Ela cobrou o posicionamento de nomes do partido, que são próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como o senador Humberto Costa e os ministros Alexandre Padilha, dentre outros. E aí ela disse: não é porque Olavo de Carvalho morreu que virou santo. Ela ainda não acha que ele é um santo, mas ela acha que o PT errou muito em agredi-la. E ela fala aqui que ficou chateada, principalmente, porque a diretoria do PT assistiu às agressões e ficou em silêncio, ficou inerte, só assistindo. Deixa seu comentário sobre isso, se você se recorda do Olavo de Carvalho, se você realmente concorda que este é um amor bandido. Coloca no comentário aí para mim, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.